Alcoolismo e obsessão. Vamos agora então ao estudo deste capítulo da obra Trilhas da Libertação, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Convido você a acessar a playlist Trilhas da Libertação e assim acessar os estudos desta obra desde o início, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Vamos lá então? Estudo e leitura linha a linha, passo a passo da obra. Nos diz a espiritualidade. Permanecíamos na sede das nossas atividades após excelente reunião de estudo evangélico e comentávamos sobre os valiosos recursos do amor direcionado ao bem, quando o Dr. Carneiro de Campos explicou: as criaturas terrestres aguardam que os governos resolvam os magnos problemas das aflições. Esperam soluções legais sem dar-se conta daquelas de natureza emocional. Para que a dor desapareça, o único recurso é a transformação moral do ser para melhor. Assim, ensejando a reforma dos estatutos que mantêm as injustiças sociais e os conflitos que ressumam das reencarnações passadas. Assim sendo, as soluções virão do coração dedicado, alterando as paisagens humanas, graças a uma consciência responsável. Observamos esse valor quando os apóstolos do bem de todos os matizes se entregam à ação da solidariedade, seja por meio da ciência ou da fé, da arte ou da caridade, suportando reveses e perseguições, no entanto, permanecendo inquebrantáveis nos seus ideais. Enfrentam obstáculos e incompreensões com ânimo, sem ressentimentos, por se colocarem acima das paixões geradas pelo egoísmo. Mesmo quando enfermos ou enfraquecidos no organismo depauperado, prosseguem resolutos e atuantes até o fim. Não descoroçoam na ação, nem se envenenam na emoção desequilibrada. Relanceando o olhar pela pequena plateia que o escutava, concluiu: necessitamos sempre ter em mente que a função que se exerça não torna digno aquele que nela se encontra. O fenômeno é ao contrário, porquanto são o homem e a mulher que a farão correta ou pervertida. As denominadas autoridades, os governantes, são pessoas com suas conquistas íntimas e os seus prejuízos, assinalando as atitudes com os mesmos. Quando forem justos, os seus atos serão probos e a sua contribuição à sociedade valiosa. Percebemos aqui então que a espiritualidade vem nos chamar a atenção para que nós não continuemos a terceirizar a culpa dos nossos erros, jogando para cima das outras pessoas o que cabe a nós resolvermos e mudarmos. Nós queremos ver que as coisas se transformem, agindo e continuando com as mesmas atitudes que agíamos e tínhamos no passado. Queremos que o presente seja diferente, sonhamos com um futuro de esperança e de luz, mas para isso nós precisamos mudar o nosso mundo íntimo, ou seja, o nosso espírito precisa despertar para a realidade de agir de acordo com as leis divinas, para construir desta maneira no nosso interior essa transformação e esta mudança. Assim veremos uma sociedade mais equilibrada e caminhando na direção do amor, da igualdade, da liberdade, mas de uma forma saudável e que venha a construir algo verdadeiro e concreto para todos nós, partindo de nós mesmos. Continuemos então. Nos diz a espiritualidade. As tentativas de trabalhar apenas nos efeitos redundarão em profícuas, se não prejudiciais. Todo esforço pelo progresso e pela felicidade deve concentrar-se nas causas, portanto, na criatura em processo de evolução, promovendo-a, equilibrando-a. Silenciou, facultando que o assunto fosse ampliado mediante os comentários gerais. Respirava um ambiente de paz quando se adentrou o irmão Vicente. Discreto e humilde, pediu licença para falar ao mentor que, informado
convidou-nos, a Fernando e a nós, para que os acompanhássemos. Logo saímos, e ele elucidou-nos que se tratava do esposo de Dona Armênia, a abnegada médium por quem se comunicava o dedicado Vicente. Aquele cavalheiro, em razão de vários desajustes emocionais e mais tarde acuado por mentes perversas da erraticidade inferior, sucumbira aderindo aos alcoólicos, tornando-se contínua aflição para a esposa e os filhos. Com facilidade exorbitava dos direitos que se atribuía no lar, transformando-se em severo verdugo da família. Com frequência, quando aturdido pela bebida, era tomado pelos inimigos desencarnados, que se utilizavam do seu desequilíbrio psíquico e emocional para atormentarem a trabalhadora do bem e, por extensão, os demais membros do clã. Tudo começara poucas horas atrás, quando ele chegara embriagado, o que já se fizera habitual. Descontrolado, passou a agredir a esposa verbalmente, em razão de encontrá-la desperta, aguardando-o. As acusações multiplicaram-se, descendo a níveis quase insuportáveis, e porque ela permanecesse silenciosa, ameaçou-a de morte, intentando agredi-la fisicamente. Convidado diretamente pela médium sofrida, Vicente acorreu em seu socorro, também tentando amparar o tresloucado, que se armara de uma faca e insistia em eliminar-lhe a existência física. Nesse comenos chegara o filho Alberto, jovem de 22 anos que se deu conta da gravidade do momento, acorrendo em defesa da genitora, que sabia a vítima sistemática do marido insano. Os demais irmãos menores que despertaram choravam ao lado da mãe. Mais exaltado, o ébrio avançou contra o filho, blasfemando e ameaçando-o, travando então uma luta corporal, na qual o rapaz foi ferido repetidas vezes, tombando exânime no solo. A pobre senhora não teve outra alternativa senão gritar pedindo socorro e despertando alguns vizinhos, que vieram em seu auxílio. As crianças em desespero agarravam-se à mãe aturdida. Passada a fúria, o quase homicida tombou em uma poltrona, adormecendo profundamente, quando os comparsas desencarnados o deixaram exausto. A caminho, o Dr. Carneiro de Campos informou-nos: o alcoolismo é um dos maiores inimigos da criatura humana. É de lamentar-se que o seu uso não seja tão generalizado e, infelizmente, é de lamentar-se que o seu uso seja tão generalizado e, infelizmente, haja adquirindo status na sociedade. As reuniões e celebrações festivas, outras, sempre se fazem acompanhar de bebidas alcoólicas, responsáveis por incontáveis danos ao organismo humano, à sociedade. Acidentes terríveis, agressões absurdas, atitudes ignóbeis decorrem do seu uso, além dos vários prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que acarretam. Verdadeiras legiões de vítimas se movimentam pelas avenidas do mundo, como enxameiam nos campos, permanecem nos tugúrios da miséria ou nas celas sombrias dos cárceres, dos hospitais, apresentando o triste espetáculo da decadência humana. Milhões de lares sofrem os infelizes lances da sua crueldade. Ou seja, aqui nós percebemos o quão infeliz é e triste esta questão do álcool ainda em nossas vidas, na nossa sociedade. Ele desfaz, dissolve pessoas, famílias, encarnações, comprometendo a saúde espiritual, orgânica, por várias encarnações muitas vezes. Tal é a forma com que este vício permanece impregnado em nosso espírito, nos ligando a outros irmãos desencarnados que muitas vezes padeceram e deixaram o plano terreno por conta do vício e permanecem assim sedentos, buscando outros que têm brechas emocionais, espirituais. Às vezes não é no álcool que se encontram os vícios, mas por terem esta brecha aberta, são utilizados para buscarem também o vício do álcool e assim aspirando miasmas, aspirando este vício através do cheiro do álcool,
é que também acabam assim, sentindo-se então satisfeitos e alimentando os vícios um do outro, prendendo esse triste vício a esta realidade triste que ainda acontece. Então, desta maneira nós conseguimos então perceber o quão infeliz é dos dois lados da vida, do lado espiritual e do lado material, um vício. Nunca bebemos sozinhos ou sozinhas, nunca estamos a sós. Portanto, oremos e vigiemos mais para ver o quanto milhões de lares, como aqui é colocado, sofrem por conta desta triste realidade. E continua a espiritualidade. No inquietante momento em que o uso das drogas é responsabilizado pela vigência de inumeráveis crimes hediondos e se levantam muitas vezes em protesto, buscando encontrar as causas sociológicas, psicológicas e outras para explicar a avalanche sempre crescente e assustadora de viciados, urge que se estudem também os problemas do alcoolismo e suas consequências, não menos alarmantes. Fez um oportuno silêncio, como a sintetizar ideias, e logo expôs. O alcoolismo, ou dependência do uso exagerado de bebidas alcoólicas, constitui-se um grave problema médico em face dos danos que causa ao organismo do indivíduo e ao grupo social no qual se movimenta. A sua gravidade pode ser considerada pelo número dos internados em hospitais psiquiátricos com desequilíbrios expressivos. As recidivas após o cuidadoso tratamento são numerosas, não se considerando que as suas vítimas ultrapassam em grande número as outras toxomanias. Na antiguidade, o uso de bebidas alcoólicas tornou-se comum e quase elegante, caracterizando uma forma de projeção social ou de fuga ante os desafios. Acreditava-se no passado que o álcool e seus derivados diminuíam as angústias e tensões, posteriormente se afirmando ou se justificando possuírem propriedades fisiológicas, produzindo estímulo e vigor orgânicos. O alcoolismo decorre de muitos fatores, entre os quais a personalidade e a tolerância do organismo do paciente, variando com a idade, o sexo, hereditariedade, hábitos e costumes, constituição e disposição orgânica. Pode ser resultado de causas ocasionais, secundárias, psicopáticas e conflituosidade neurótica. Experiências ocasionais, uso após problemas de natureza orgânica e mental, como na epilepsia, na arteriosclerose cerebral, compulsão pela hereditariedade e o condicionamento após o hábito, resultando na conflituosidade neurótica. No começo, o indivíduo pode experimentar euforia, dinamismo motor, porém vai perdendo o controle, o senso crítico tornando-se inconveniente. Com o tempo, surgem outros distúrbios orgânicos, tais as náuseas, os vômitos, a incontinência urinária e, por fim, o sono comatoso no estado mais avançado. À medida que a dependência aumenta e o uso se faz mais frequente, a bebida alcoólica afeta o sistema nervoso, o trato digestivo, o aparelho cardiovascular. As complicações que degeneram em gastrite e cirrose hepática são inevitáveis, levando à morte. Quase sucede no câncer do esôfago e do estômago. Do ponto de vista psíquico, o alcoólatra muda completamente o comportamento e suas reações mentais são alteradas, a começar pelos prejuízos da memória, até culminar no delirium tremens, sem retorno ao equilíbrio. Novamente silenciando, concluiu: o alcoolismo, a alcoolofilia, é, portanto, uma enfermidade e exige cuidadoso tratamento psiquiátrico. No entanto, porque ao desencarnar o alcoólatra não morre, permanecendo vitimado pelos vícios, quase sempre busca sintonia com personalidades frágeis ou temperamentos rudes, violentos na terra. Deles se utilizando em processo obsessivo para dar prosseguimento ao infame consumo do álcool, agora aspirando-lhe os vapores e beneficiando-se da ingestão realizada pelo seu parceiro vítima, que mais rapidamente se exaure. Torna-se uma obsessão muito difícil de ser atendida convenientemente
considerando-se a perfeita identificação de interesses e prazeres entre o hóspede e o seu anfitrião. Desse modo, o infeliz esposo de Dona Armênia é um alcoólatra por enfermidade e obsessão. Nós podemos entender aqui, com estes detalhes que a espiritualidade nos traz, a gravidade que tem um vício, e neste caso o vício do álcool, unindo criaturas dos dois planos da vida numa auto-obsessão, numa obsessão recíproca, numa verdadeira simbiose, onde muitas vezes o desgrudar, vamos utilizar este termo assim, um do outro pode provocar a morte. Tal é o encontro entre deste vício e nesse vício por parte das criaturas em questão. Assim, muitas vezes uma enfermidade acarreta várias e várias encarnações, quando causa então os transtornos também da mente e problemas psiquiátricos, como relatados aqui. Nem sempre é através da desencarnação por um câncer que a pessoa estará livre da doença, livre do vício. Estará o corpo ali esgotado, rasgado pelo álcool, dissolvido, mas o vício permanece, porque está no espírito aquela busca, e está no próprio espírito buscar a reversão. Continuemos então. Naquele momento adentramos o lar, que se encontrava desalinho. Tombado no solo e atendido por um vizinho diligente, estava um rapaz ensanguentado. Aguardava-se uma ambulância chamada para conduzi-lo ao hospital. A sala de refeições, onde se travara a luta, apresentava-se desarranjada, com alguns móveis danificados e vidros partidos pelo chão. O alcoólatra, em sono comatoso, estava arriado em uma poltrona, com a respiração alterada e tremores que lhe sacudiam o corpo com frequência. Atendida por uma senhora conhecida, a médium chorava, orando mentalmente. Ela dava-se conta da extensão do drama, o filho quase morto e o marido quase louco, ali extenuado. Nesse interim chamou a ambulância e logo depois um carro da polícia. O jovem foi conduzido incontinente ao hospital e, após ouvir alguns depoimentos, os dois policiais indagaram de Dona Armênia se não seria conveniente internar o marido embriagado, tendo-se em vista a gravidade da ocorrência. A amiga que confortava antecipou-se, esclarecendo que as cenas domésticas repetiam-se com muita frequência, perturbando o lar e a vizinhança, acreditando que mais tarde, ao tomar conhecimento do sucedido, ele voltaria à bebida. O Dr. Carneiro cercou-se da esposa, quase hebetada, e aplicou-lhe energias dispersivas no centro cerebral, liberando-a da constrição psíquica que quase a bloqueava. Depois vitalizou-a nos centros coronário e cardíaco, reequilibrando-lhe a circulação e o ritmo respiratório, arrancando-a do amolecimento que a cometera e inspirando-a com vigor na decisão a ser tomada no momento. Ela concordou com o internamento do marido, enfermo em hospital psiquiátrico. A senhora amiga providenciou-lhe um calmante, os vizinhos deixaram a casa, as crianças foram se deitar, e lentamente a paz foi tomando seu curso após os danosos acontecimentos. Quando amanheceu, nossa amiga deu prosseguimento às atividades normais, pensando em visitar o filho de imediato após o que se informaria do esposo. Desincumbindo-se dos afazeres domésticos em relação aos dois filhos menores, sob a influência do irmão Vicente que a inspirava, infundiu-lhe ânimo, Dona Armênia demandando o hospital do pronto-socorro. Horas antes, enquanto o sono físico a prostrava, Dr. Carneiro de Campos desdobrava-a parcialmente, acalmando-a durante o testemunho que lhe cumpria experimentar. A certo momento, enquanto lhe falava, considerava: todos admiramos o estoicismo dos cristãos primitivos, a sua abnegação e a coragem com que entravam na arena, marchando para o martírio. Muitos de nós gostaríamos de viver o holocausto que eles sofreram por amor a Jesus.
preferiam a perda de tudo, dos bens materiais, da liberdade, sendo enviados para exílio ou cárcere, sofrendo o desprezo dos familiares, as perseguições mais sórdidas e os martírios mais cruéis, a morte dolorosa, mas não abjuravam a fé. Passaram-se os séculos, alteraram-se os conceitos de vida e os direitos humanos. Porém, os verdadeiros cristãos prosseguem desconsiderados, perseguidos. Mudaram as formas de perseguição, as arenas aumentaram as dimensões físicas e as feras multiplicaram-se, em forma de paixões e vícios devastadores. Conjugam-se hoje como ontem as forças do mal, de um como de outro plano da vida, em vãs tentativas de apagarem a luz do bem, agredindo os seus vexilitários e mantenedores. Nessa batalha rude, utilizam-se de todos os meios, mesmo os mais venais descuidados de si mesmos. Não percebem que se tornam inadvertidamente infelizes instrumentos das leis, a fim de que resgatemos nossos delitos e mais rápida e facilmente ascendamos. Após ligeira pausa, Dio, nos lúgubres acontecimentos de há pouco, identificamos a presença de alguns sequazes do soberano das trevas, que já se encontra receoso das nossas incursões no que acredita serem os seus domínios. Confie, filha, e avance tranquila, da prostração que acometera, carinhosamente assistida. A dedicada médium passou ao repouso refazente, o que lhe propiciou renovação e paz. Os servidores do bem devem acostumar-se aos embates normais da vigilitura carnal, demonstrando a sua irrestrita confiança em Deus e prosseguindo sem desânimo. Nós podemos perceber o quão é importante estarmos afinizados com a espiritualidade, estarmos em oração constante, estarmos buscando lutar dentro de nós para construirmos sempre a busca pelo perdão. Vivemos junto daqueles que se encontram conosco provas muitas vezes duras, mas não estamos junto de outras pessoas por acaso. Não reencarnamos na família errada, no trabalho errado, com as pessoas próximas erradas. Pelo contrário, são elegidas por conta da nossa afinidade, da nossa frequência vibratória, nosso grau de elevação e também compromissos anteriores assumidos. Portanto, precisamos buscar a construção dentro de nós e irradiando aos nossos lares e aos nossos que se encontram conosco o Evangelho de Cristo, para que sim, dessa forma, sejamos tal qual os cristãos do passado que não tinham medo de ir até a arena, mas que estavam ali por amor a Cristo, sem renunciar à fé. E nós, muitas vezes, por conta de uma aparição em público, pelo orgulho, pela vaidade, elegemos como status social o uso de alcoólicos e outras drogas, algumas permitidas, como o cigarro e como a própria bebida alcoólica. Assim, nós percebemos o quão falha ainda nós somos e nossa sociedade carece de buscas incessantes de uma reforma íntima que deve partir de nós mesmos. Eu sou Débora Rabelo, este foi mais um capítulo aqui do estudo de Trilhas da Libertação. Convido você a estar junto aqui acessando esta playlist, buscando os demais estudos que acontecem aqui no canal Amigos de Nosso Lar, se inscrevendo, ajudando a divulgar este canal de luz. No próximo vídeo, nós estaremos estudando este capítulo chamado Cilada Perversa. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.